Hoje, meus amigos, temos uma missa do galo fora do horário convencional. Temos uma missa do galo surpresa para vocês. Outra missa. Vocês não estão mais aguentando de tanto rezar, não é mesmo? Chega de rezar? Hoje é importante porque o galo ele terminou o nosso Color Comp, né, que a gente conversou na última live. Eu passei uns feedbacks para ele aplicou esses feedbacks. Acho que ficou bem bacana a questão da temperatura no rostinho da personagem, vários tópicos que eu apontei, eu acho que foram aplicados de uma forma bem legal aqui. Eu fiquei de conversar com o Galo no privado, mas eu pensei, cara, já vou fazer live na quinta, por que não fazermos aí uma missa extraoficial, né? Já que vocês adoram a missa do Galo. Vamos lá então. Galo está no chat, então oi Galo, dá um oizinho aí pra gente. Dá um oizinho pro pessoal do YouTube também, porque isso aqui está sendo gravado e vai pro YouTube se tudo der certo. E conversaremos finalmente sobre a etapa de render. Finalmente. Eu vou mostrar para vocês como que eu pego um Color Comp quando ele tá muito bem feitinho, tipo esse do Galo ou tipo os que eu recebo do Mike lá no estúdio, e como que eu dou o primeiro passo com aquele Color Comp, né? Seria uma Color Composition. Para quem não tá entendendo o que tá rolando, ou para quem não tá sacando mais ou menos o que é essa missa do Galo, eu tô acompanhando basicamente o Galo ao longo de várias semanas. Essa aqui acho que já deve ser a 9ª semana, no desenvolvimento dessa imagem aqui, dessa splash art. Então a gente tá com toda a paciência do mundo. Agradeço você, Galo, por toda a sua paciência no mundo, por aguentar, ter essa estamina de conseguir passar por várias semanas, né? Para desenvolver essa imagem que, se fosse um trabalho, isso teria sido feito muito mais rápido, né? Mas a gente tá fazendo de forma bem espaçada, para dar tempo dele estudar, dele aplicar os feedbacks, dele esperar uma semana para minha resposta. Mas, de qualquer forma, acho que tá ficando bem legal. Se vocês não viram nada sobre isso, por favor, vejam a playlist que tem da Missa do Galo, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos só fazer uma última análise aqui do Color. Pontos que eu acho que seria interessante de talvez num próximo Galo você tomar um pouquinho de cuidado é em relação a sombras com cores muito diferentes sem a necessidade. Então eu vejo isso, por exemplo, nessa região e nessa região. Ou seja, são elementos que são iguais, mas eles estão com cores diferentes e valores diferentes. Então eu vejo que esse dedo aqui ele está com um valor bem mais escuro e sem muita justificativa, então eu só simplificaria isso. E cores que são basicamente a mesma cor ao longo de vários lugares dessa splash, elas estão muito diferentes umas das outras e não tem justificativa para isso também. Então, por exemplo, eu não vou me lembrar exatamente a cor da roupa da personagem, mas se, por exemplo, se essa parte da roupa dela for branco mesmo, for uma cor branca, e essa aqui for literalmente a mesma cor, eu acho que era importante elas estarem equilibradas na questão da temperatura. Elas estarem com a mesma temperatura, porque eu vejo uma oscilação muito grande ao longo da imagem da mesma cor. Então, se você até quiser me confirmar isso, é bem importante porque se a gente começa a criar a mesma cor, só que com muita oscilação ao longo da splash, sem uma perspectiva atmosférica ou sem outras coisas que envolvam e justifiquem essa mudança de temperatura, aí eu também acho que vale a pena você dar uma simplificada, deixa isso um pouquinho mais monocromático e pensa mais em qual ambiente aquela cor está inserida, entendeu? Se tiver inserida no mesmo ambiente, então faz ela igual, sacou? Mas no caso do branco, o branco pontualmente, tá? Essa cor específica, ela vai ter mais variações e é legal você colorir um pouco a sombra do branco com cores que estão ao redor dela, né? Porque ela interage muito com o cenário. Eu já falei disso em vários vídeos que vocês devem ter acompanhado aí, mas que eu acho que o branco ele aceita um pouquinho mais essa brincadeira, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não parecer que tá manchado, né? Então, por exemplo, o branco nessa sombra ficou bem rosa, vai para um vermelho de saturadão meio rosa, né? Depois ele fica passeando muito, ó, nas cores, sendo que seria teoricamente a mesma cor, percebe? Como ela passeia muito aqui e muito aqui, gerando meio que um ruído. Eu particularmente não gosto tanto disso, tá bom? E é o mesmo branco que tá aqui, ele também acabou vindo aqui, ficando bem mais esverdeado, dando esse aspecto de esverdeado, tá bom? Então, fazendo essa unificação
dos valores e das cores ao longo da imagem, né, da mesma cor percorrendo toda a imagem. E somado a isso, dando uma simplificadinha de leve na sua pintura, porque eu acho que você acabou exagerando um pouquinho nos detalhes, porque já tá ficando quase uma etapa de render, e não é essa a intenção. Lembra dos estudos de Color Comp que eu propus e que você fez muito bem. Simplificando um pouquinho, eu acho que tá excelente até para você desenvolver outras ilustrações no futuro, beleza, Galo? Então eu acho que você aprendeu bastante com todas essas semanas aí de planejamento da imagem, e com certeza a partir de agora é meio que pegar, eu vou até falar o que o Mike sempre me fala, que, cara, é colocar as horas agora, entendeu? É pegar isso aqui e renderizar com calma, porque você já tem a composição, tá muito bem resolvida, você tem o gestual, a linha muito bem resolvida e muito bem desenhada, a perspectiva tá certinha, você não vai precisar resolver isso, o cenário tá todo certinho, você não vai precisar resolver isso, as cores, a iluminação, os valores, tudo já está muito bem definido. Então, agora é correr pro abraço e, como eu já falei no vídeo anterior, é fazer o que você faz de melhor, que é pegar, colocar as horas e renderizar. Você tem que tomar muito cuidado a partir de agora, e quem estiver fazendo essa etapa também, pessoal, no render, tem que tomar muito cuidado para usar esse guia aqui como realmente uma referência para você, sabe? Tipo, usa isso como guia, ou seja, tem que tomar muito cuidado para não cair na tentação de começar a renderizar demais, de começar a fazer o clássico overmodel, que seria você colocar o mesmo número de detalhes na área de sombra e na área de luz. Você tem que esquecer a mentalidade de que você precisa adicionar detalhes. Aqui você precisa basicamente pintar luz e sombra. Ou seja, interpretar os planos do seu desenho para pensar, aquilo está em luz ou está em sombra? Aquilo é uma sombra de forma ou uma sombra projetada? É fundamentos básicos assim, de pintura, sacou? Mas, de qualquer forma, esse aqui é um guia excelente para você usar. E eu vou falar agora o que eu faria a partir disso aqui, tá bom? Então, é super difícil. A maioria das pessoas, dos ilustradores que eu conheço, que estão estudando, caem na tentação do overmodel. Mas pulo do gato, pessoal, para fugir disso, é você começar a entrar numa mentalidade de pintura de luz e não de pintura de detalhe. É uma mentalidade muito difícil de você sair, mas quando você pulo do galo, gênio. Mas quando você vira a chavinha nisso, sua pintura ela vai melhorar naturalmente, assim, ela vai melhorar bastante. Parece muito abstrato o que eu tô falando. Realmente pode parecer muito abstrato, mas faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Você tem que pintar luz e sombra. Você não tem que pintar detalhe, tá? Porque às vezes a gente entra nessa de pintar detalhe e você começa a pintar coisa que não existe, sabe? Ou que não existiria na nossa observação como ser humano mesmo, assim, sabe? Da natureza. Então, vamos lá. Tendo um bom color, e isso é muito importante de deixar claro, tendo um bom color, o que eu faria? Primeiro passo seria fazer as minhas flats, porque o color geralmente ele vem muito bagunçado, muito sujo, ele não tá organizado em layers, e acredito que não deveria nem estar organizado isso aqui, tá, em layers. Então a primeira etapa que eu faço é separar algumas flats. Então, por exemplo, nessa personagenzinha aqui, é separar o cabelo do rosto, os olhos, talvez a boca fazendo uma outra layer, é separar tudo que se sobrepõe. Então, por exemplo, eu separaria esse braço porque ele sobrepõe o cabelo. E aí, quando você for pintar essa sobreposição, você vai querer pintar, por exemplo, esse highlight do cabelo aqui atrás. Se você não tiver essas layers separadas, você vai sofrer muito na hora da pintura, porque você vai ter que ficar fazendo seleção, ou você vai fazer uma pintura meio que por cima e o acabamento não vai ficar legal. Então, na minha visão, tudo que é um elemento importante que gera sobreposição tem que estar numa layer separadinha, tá? Isso é só para facilitar a sua vida. Então, por exemplo, os laços dela, eles todos bem separadinhos. Então, separa o laço, separa esse metal aqui, entendeu? E faz essa separação dos elementos. Eu vou mostrar para vocês, então. Eu vou fazer meio que parte dessa imagem. Vamos fazer esse laço, beleza? Vou mostrar como eu faria esse laço aqui. Assumindo que você vai meio que multiplicar isso para tudo nessa imagem. Então, os personagens eu faria talvez em uma layer cada personagem. Também, um problema que pode acontecer, que a gente tem que prevenir, é o excesso de layer. E isso pode te atrapalhar e atrasar muito a vida, saca? Eu, particularmente, tenho gostado mais de pintar com menos layers, tá bom? Mas eu entendo se você precisar de mais layers para sentir segurança e tal. Mas eu tomaria um pouco de cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá.
Como isso aqui é um objeto geométrico, não é orgânico, então é bem interessante que você faça a seleção disso aqui muito bem feitinha já, para não precisar refazer essa seleção depois. Então, se o desenho não tiver certo, eu, Marco, já ajusto o desenho na Lasso Tool. Vou explicar. Por exemplo, eu percebo que a espessura ela tá um pouco irregular, né? Ela tá um pouquinho irregular e ela não tem uma espessura aqui, né? Então ela, por exemplo, ela não vem para cá para mostrar que ela tem uma certa profundidade. Então, na seleção, sem desenhar nada por cima, eu gosto de fazer assim, ó. Eu venho com a Lasso Tool e eu já completo o que está faltando de profundidade e faço a minha seleção do meu objeto. Eu aperto Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Ou seja, eu copiei todas as minhas layers. Se eu tiver várias layers, né, ele vai copiar tudo para uma layer só. E quando eu aperto Ctrl Shift V, eu vou colar essa minha seleção, essa minha cópia, no mesmo lugar que eu copiei. Ou seja, eu tenho aqui a minha layer separadinha. Essa minha layer, uma coisa que também pode ser feita é separar outros elementos. Então, como isso aqui é geométrico, novamente, eu posso separar esse cristal, dessa moldura, né, dessa parte que está em volta do cristal. Então, de novo, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui o cristalzinho, tenho aqui a moldura, né, que seria com espessura, e o resto do laço. Já o laço, como ele é todo orgânico, eu prefiro não fazer com a Lasso Tool. Eu poderia vir aqui, selecionar com a Lasso Tool e tal. O problema disso é que essa minha seleção ela não vai ficar muito perfeita. E eu gosto de ter uma seleção, especialmente com curvas muito longas e um desenho orgânico, eu gosto de ter bastante controle até para eu poder alterar isso. Então, o jeito que eu faço é, eu venho na minha Pen Tool, no modo Path. Então, aqui em cima, galera, ó, tem que estar no modo Path. Saca só. Aqui em cima tem que estar no modo Path. Eu vou fazer a minha seleção do laço. Clico e arrasto. E vou clicando, ó, e fazendo a seleção de toda essa parte mais orgânica aqui, ó. E se eu precisar corrigir algum shape que eu não tô gostando, por exemplo, esse shape aqui que acabou ficando um pouco reto, eu venho aqui e faço uma seleção ajustando esse shape. Sacou? Posso alterar com o Ctrl, e eu clico nesses handlezinhos aqui, né? E bora lá selecionar. Como isso aqui vai ficar por trás do cristal, então eu posso só arrematar essa seleção meio que por dentro do cristal. Aperto Ctrl Enter, ele vai transformar aquela minha seleção de Pen Tool em uma seleção de bitmap. A Pen Tool ela funciona quase como vetor, né? Mas você vai transformar uma seleção de vetor numa seleção de bitmap, que é a seleção que a gente está acostumado aqui com a Lasso ou com a seleção retangular. De novo, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Beleza, colei. Agora eu tenho essa seleção. Percebe que eu arrumei aquela seleção que não estava tão perfeita, pensando no desenho da silhueta desse objeto. Perfeito? E eu vou mostrar para vocês como que eu ajusto isso. Deixa eu fazer essa outra parte aqui. Essa parte aqui, particularmente, Galo, eu deixaria uma curva um pouquinho mais simples e mais acentuada para você poder fazer o drapeado um pouco mais simples, assim, sabe? Eu acho que ele tá ficando um pouco complexo demais, essa curva aqui. Eu trabalharia sempre com S, tá? S ou C. Então, isso aqui, por exemplo, seria um desenho que eu faria. E você pode, se estiver te incomodando alguma coisa, você pode, obviamente, voltar aqui e resolver. Não é o ideal, porque, teoricamente, você teria que ter feito isso na etapa de linha, né? Mas não tem problema. Então, a minha seleção vai ser meio que já pensando nessa simplificação, ó. Mas também, galera, isso aqui é uma parada que precisa de um pouco de prática, né? Não é do dia pra noite que você vai conseguir fazer exatamente isso aqui que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo só pra mostrar mesmo como eu faria, tá bom? Então vou até exagerar um pouquinho mais esse shape aqui, ó. E, de novo, Ctrl Enter, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. E eu faria esse trabalho ao longo de toda a imagem. É trabalhoso? É trabalhoso pra caramba, velho. Mas esse tipo de trabalho aqui, ele precisa dessa atenção a mais. Essa atenção extra. E vai fazer toda a diferença depois. Eu garanto pra vocês. Depois que eu tiver a seleção do meu objeto feito, o que eu faço? Eu vou com a minha seleção de Move Tool, que é o V, o atalho. E eu tenho aqui o Auto Select desabilitado. Então, com a minha ferramenta de Move Tool, eu venho clicando, ó, com o Ctrl, e ele vai selecionando a layer que eu clicar, ó, tá vendo? Dentro da imagem. E isso facilita para eu encontrar a layer quando eu tiver com um arquivo muito complexo. Então, é um jeito mais fácil que você tem de você encontrar a sua layer para você poder trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar nessa parte do laço aqui. Então, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar um pincel
suave, geralmente eu faço assim. Eu vou travar a transparência, então eu vou ativar esse Lock Transparency aqui. Aí ele vai fazer esse cadeadinho ao lado. E com esse pincel suave, eu venho aqui, ó, pintando e dando uma limpada na minha seleção, ó. Então toda aquela irregularidade que tinha aparecido antes, eu venho ajustando, ó. E uma dica de ouro para vocês que ficaram até aqui. Esse aqui vai ser um vídeo longo, não tem problema nenhum, pode ter 1 hora, mas eu quero fazer com bastante calma para vocês verem o meu processo, tá? Minha dica de ouro é, vocês já devem ter percebido isso nos feedbacks, eu sempre duplico a minha layer base, né, que seria, no caso, a imagem de vocês, que eu vou usar como referência como a imagem original. Eu jogo por cima de tudo e eu nomeio isso como hide. Vocês já se perguntaram por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu tenho um plugin que chama Tugletator. Esse plugin, ele faz com que quando eu aperte um atalho, e você pode escolher o atalho que for, ele habilita e desabilita alguma layer nomeada como hide no seu arquivo. Então, se eu tiver várias layers escritas hide, ele vai esconder ou revelar com um atalho. E por que isso é muito legal? Porque se eu tiver trabalhando numa layer aqui embaixo, no zoom, aqui embaixo e tal, tipo, vamos supor que eu tenho 1 bilhão de layers aqui. E essa minha layer de hide está em cima de tudo. Se eu quiser só habilitar aquela layer, eu não preciso ficar procurando a minha layer, que é a minha layer de referência, né? Eu só aperto um botão. Então, no meu caso, o atalho que eu uso é o Ctrl 1. Mas aí eu configurei, né? Você vai ter que configurar aí no seu. Eu aperto o Ctrl 1, ó, ele volta para mim o meu color como referência. Então, eu aperto o Ctrl 1, eu seleciono a cor do meu color, volto, desabilito, né, o color com Ctrl 1 de novo, e eu volto pintando, ó. Ctrl 1, seleciono o meu color, eu tenho a minha cor de novo. E eu vou fazendo esse trabalho o tempo todo, ó. Por isso que eu deixo no Ctrl 1, porque para mim é um clique só. Ele está muito próximo da minha mão esquerda. Eu ganho muito tempo. E isso também pode ser utilizado para sua linha. Então vamos supor que eu tenho a minha linha aqui, que é a linha que o Galo fez, tá? Nesse caso, vamos nomear a linha como hide também. E eu vou desabilitar, vou só chamar de color para ele não habilitar e desabilitar. Então se eu colocar isso aqui, por exemplo, como multiply, vamos supor, tá? Eu estou trabalhando aqui na minha imagem e que eu tenho uma linha certinha. A mesma coisa acontece. Eu estou trabalhando lá embaixo no Photoshop. Vou até mostrar para vocês, ó. Ó, vou mostrar um caso real, ó. Eu tenho muita layer, certo? E estou trabalhando aqui embaixo. Para eu não precisar parar tudo que eu estou fazendo, voltar aqui, selecionar a minha layer, desabilitar ou habilitar ela, aqui embaixo, eu estou trabalhando aqui. Vamos supor que eu estou pintando. Estou pintando, pintando. Vou desabilitar a minha linha com o meu atalho de Ctrl 1. Vou habilitar de novo, ó. Mas lembrando que o meu Color Picker, ele vai selecionar só, né, tipo, o que está somando tudo. Ele vai somar todas as minhas cores no Color Picker, obviamente. Porém, um outro macete, e aí eu posso depois explicar mais com uma calma maior, mas um jeito de você mudar a seleção que você usa é selecionando o Color Picker, o Eyedropper Tool, né, na verdade, Eyedropper Tool. Aí você troca o Sample para, ao invés de todas as layers, que ele vai selecionar sempre a soma de todas as suas layers, você pode selecionar, por exemplo, Current Layer. Ele vai só selecionar as cores da sua layer atual. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, esse rosa mais escuro que está por cima de tudo, se eu clicar aqui com o meu Alt para fazer o Color Picker, ele vai selecionar a cor da minha layer. Ou seja, se eu estiver pintando aqui, ó, vou pintar de branco, ó, tá vendo que ele vai aparecer cinza para mim. Mas se eu vier aqui com a minha seleção, ele vai selecionar a cor da minha layer. Isso é muito útil também, junto com esse Tugletator, sacou? A mesma coisa também que é bem legal é esse Current Layer and Below. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar, porém, ele vai selecionar também as cores que estão abaixo da minha layer. Essa minha layer e as minhas layers de baixo. Eu tô falando tudo isso porque são coisas que eu realmente uso muito nessa etapa de transferir o color para as minhas layers e para o meu render, belezinha? E isso, gente, é um adianto de vida que vocês não fazem ideia. E tudo isso por um plugin muito baratinho, que é o Tugletator, tá? Ele é barato, ele é um plugin pago, mas que, cara, é vida. É vida. E vocês já devem ter percebido que eu tenho aqui um Brusherator que é do mesmo criador, é um outro plugin pago, mas é do mesmo criador. E essas três aqui, ó, que eu sempre clico nos feedbacks,
elas mudam exatamente essa função da minha Eyedropper Tool aqui. Ela troca para All Layers, Current Layer e Current Layer and Below. Tá aí o meu segredo revelado para vocês, certo? Vocês devem ter se perguntado em algum momento o que eu fico trocando, clicando aqui. É exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Beleza? Isso aqui é bem legal para adiantar o trabalho. Então vamos voltar aqui. Então mesmo que eu esteja trabalhando com o meu color, ó, vou até deixar o color aqui como hide, tá? Para eu poder ligar e desligar. Você também vai precisar das suas referências aqui de novo. Então a etapa de referência vai voltar aqui. Nesse caso específico, eu uso muito referências pontuais. Então eu pesquiso como outros artistas renderizaram laço, outras splashes com laço, foto de laço. Se eu tiver um laço em casa, especialmente se for dessa mesma cor, eu vou tirar foto dele, eu vou colocar na luz, na mesma luz, para ver como que ele vai reagir, para que eu crie as minhas próprias referências também, entendeu? Então isso ajuda demais o trabalho. Então eu basicamente avançaria essa primeira passada, que eu chamo, né? Você vai dar uma primeira passada de render meio que em tudo. Com bastante paciência, bastante calma, e você não vai adicionar textura nesse momento, tá? Textura a gente vai falar na próxima semana ou na outra ainda. Eu quero que você fique trabalhando só com os fundamentos mesmo, tá? Para deixar o acabamento desse color legal. Então todas essas manchas aqui de pintura, eu quero que elas fiquem bem renderizadinhas com bastante volumetria. Então você vai se preocupar, lembrando, com luz e sombra. Ou seja, com a luz que está interagindo com a sua forma, que vai gerar sombra de forma, sombra projetada e oclusão. Fundamentos básicos. E você já fez metade do caminho com o color. Agora é pegar isso, separar suas layers e começar esse render de volumetria. Você vai começar a pensar no volume, sombra, luz, e é isso. Eu não quero que você já comece a colocar textura de coisas aqui, por favor. Essa etapa de textura a gente faz mais pra frente, tá bom? É claro que se você tiver algo muito óbvio que você consegue resolver com um pincel, aí você já faz com um pincel. Então, por exemplo, se você quiser colocar uma textura nesse laço, eu tenho alguns pincéis que eles geram textura, tá vendo? Ó? Então, beleza. Às vezes você já pintar esse laço com textura, se for o caso específico, e vai te acelerar a vida, então você já faça. Ó, por exemplo, vamos supor que o seu laço tenha essa textura aqui, porque você pesquisou um monte de referência e você viu que todos eles têm essa mesmíssima textura, e é isso que você quer. Ou você quer mesmo esse acabamento com ranhura, então você já usa um pincel que ele já te dá esse efeito de ranhura. Você não precisa esperar um momento específico para fazer isso, tá? É mais aplicar texturas com pattern, com padrão, com foto, essas outras coisas, você pode deixar isso mais para frente, tá bom? Então, por exemplo, metal, você vai pesquisar como outros artistas renderizaram metal. Ó, então eu volto aqui até colocando aquele volume que eu falei, ó, profundidade, né? Ajustando alguma coisinha aqui no color pode não ter ficado muito interessante. E eu venho sempre dando essa primeira passada com um pincel suave. Porque o pincel suave, ele grandão assim, com boas seleções, você consegue adiantar já, cara, muito trabalho, entendeu? E também, sempre importante, volta para o seu color para você perceber se você não está fugindo do contexto, se você não está criando muitos valores diferentes, sempre com uma mentalidade bem da hora de fundamentos mesmo, tá? Então, no meu caso, pessoal, eu tenho sempre também um atalho no meu teclado, sempre próximo, os meus atalhos todos ficam próximos da minha mão esquerda, para parecer que eu estou jogando videogame. Eu coloco tudo que eu uso com muita frequência. Então, por exemplo, esse Lock Transparency, eu deixo ele sempre próximo da minha mão aqui, ó. Com um atalho, eu só ligo e desligo ele. Isso é muito útil para mim, para eu não precisar ficar mexendo muito a mão direita, né, com a caneta, procurando botão para clicar. A melhor forma de você trabalhar é sempre com atalho, porque é tudo muito rápido e você faz menos esforço, basicamente. Acho que é isso, cara. Esse seria meio que a primeira etapa de render. Acredito que eu passei alguns macetes interessantes que vão te ajudar. Provavelmente teriam te ajudado bastante nas etapas anteriores também. Mas, sei lá. Acho que foi legal também da gente reservar o momento certo para falar disso. Uma outra coisa, quando você estiver fazendo essa etapa, algo que eu acabo fazendo bastante, eu não sei se vocês repararam também, eu trabalho às vezes um pouco com zoom, certo? Então eu venho, dou um pouco de zoom, passo algumas pinceladas, termino, zoom out.
pra eu lembrar o contexto daquilo que eu tô pintando, pra eu não passar 6 dias da minha semana aqui do meu render, tipo, no laço, tá ligado? Eu preciso ainda lembrar que tem muita coisa pra ser pintada. Então eu sempre, pouco de zoom, zoom out. Zoom, zoom out, tá bom? Trabalho sempre assim. Porque a gente já está numa etapa de começar a dar um pouco de acabamento, de focar bem, assim, nessas nuances de cor, de volume. Então, estabelecido essa mentalidade, esse mindset, acho que dá para você trabalhar muito bem, na verdade, até mais de uma semana sem feedback, tá bom? Então, caso você não precise de feedback, a gente só pula a missa do galo nesse próximo domingo e você trabalha com bastante paciência. Eu não quero que você se apresse nisso, mas também eu não quero que você fique exausto só tentando renderizar e renderizar. Mas eu acreditando que é a sua etapa favorita, para mim seria o momento de você se divertir. Então, cai de cabeça nisso aqui, tá? Se você tiver vontade de pintar mais direto algumas coisas, manda bala, não precisa ficar separando tudo, tá? Faz do jeito que for bem confortável para você, mas se puder, leve em consideração algumas das dicas que eu dei aqui hoje, tá bom? Acho que é isso. Mas da hora, que bom que você conseguiu aplicar os feedbacks, né? Aplausos. Aqui no Color. Eu acho que ficou um Color bem competente, de verdade. Espero que você tenha gostado dessa etapa e que você vá aplicar isso em outras pinturas, outros trabalhos, porque a importância disso eu acho que você só vai conseguir ver, tipo, no dia que você entregar essa ilustração, tipo, tudo certinho, finalizada. Aí eu acho que você vai realizar de falar, caraca, como aquelas etapas iniciais foram importantes, porque agora, no final, você pôde se preocupar com o que realmente você precisava se preocupar na etapa de render, que é render, né? Não é pra você fazer perspectiva, arrumar composição, né? Vocês perceberam, né, que cada passo que a gente dá, a gente trava, a gente vai criando umas travas e a gente realmente só avança de uma semana para outra, e isso é muito da hora de acompanhar. Eu, do fundo do coração, espero que vocês estejam curtindo essa série aí de vídeos. Eu, com certeza, estou gostando muito de fazer, e eu quero expandir esse projeto aí, não só com o Galo, mas trazer outras pessoas aqui no ano que vem, com certeza absoluta, tá bom? Então, vamos conversando para ver o que o futuro aí nos reserva, não é mesmo? Então, bora nessa. Valeu pelas dicas, eu curti quase tudo por causa da minha internet. E acho que entendi coisas importantes. Que bom, Galo, que bom. Eu te mando esse vídeo, fica tranquilo, Galo. Então, bora nessa, Galo. Bora pra próxima semana e vamos conversando. Qualquer coisa eu trago atualizações pra vocês aí do render do Galo. Eu não quero só pegar a imagem final, gente. Eu quero conversar um pouco mais sobre render. Tem muito assunto pra gente conversar ainda. Belezinha? Simbora então. Valeu, valeu.